Brasileiros e brasileiros, o meu abraço. Mulheres heroínas do meu Brasil. Vocês sabem quanto custa hoje, quer dizer, o valor hoje de uma nota de R$100, quando foi editado o Plano Real? Hoje, ela vale R$16,75. E aí essa bandidagem do poder aí diz que o país não tem inflação. Se eu tivesse guardado uma notinha embaixo do colchão de R$100 para comprar um chinelo de R$100 agora, jamais eu ia poder. Eu só tinha R$16,75. Essa é a poupança do Brasil. Todas as cadernetas de poupança do Brasil sofreram este desfalque. Se você tinha R$100 mil na sua cadernetinha de poupança, em 95, que foi o Plano Real, 96, hoje você tem R$16.750. Isso mostra, em números, o estado de falência do Brasil, sem se falar em dívida externa. E aí mostra o quanto esses bandidos são espertos. Eles destruíram o controle estatístico do país. Então, você sabe, o brasileiro anda às cegas. Aí eles criaram lá o sistema de controle de preço. E aí o preço, eles vão lá na gôndola do supermercado, pegam um preço lá numa prateleira e pegam outro equivalente àquele na outra prateleira e tal, e daí eles fazem um cálculo ali. Agora eles desviam aqueles que estão realmente em processo inflacionário. Ou seja, o leite, que você pagava 85 centavos em 2003, agora está R$5. Eles não computam isso com inflação. Eles fazem uma engrolada sem tamanho. A gente que entende da coisa, sou engenheiro nisso, fica dando risada, porque quando a malandragem é tão grande que excede o mínimo que um ser humano possa ter de ética e de humanismo em relação a outro, a gente vira bobo, começa a rir. Porque o contrário disso é pegar o sujeito pela garganta e devolvê-lo imediatamente para o inferno. Porque, como eu tinha dito no vídeo anterior, sobre as encarnações, existe a encarnação missionária, que eu sou uma delas. Onde eu referi também a tia Neiva, uma outra encarnação missionária, que é da multidimensionalidade. Nossa cabeça, as nossas frequências na escola, não é para nós aprender, é para nós ajustar a nossa cabeça à cabeça do terráqueo que nós hospeda, principalmente aqui na Terra, que é o planetinha bebê da Via Láctea. E aí, a mente do terráqueo aqui é a mente de bebê. A gente tem que se ajustar a isso, porque como Jesus dizia, vocês não estão aí para falar para anjos, mas para falar para as pessoas que estão dependendo da vossa luz. E o apóstolo Paulo, então, foi o mais enérgico nisso aí, dizendo aos seus discípulos que eles tinham de saber falar dentro do que as pessoas acreditavam, na concepção de Deus como elas tinham, fazendo aviventar a fé delas. Porque, na verdade mesmo, Deus se resume na espécie humana em hombridade, honradez e caráter. Os evangelhos
no fundo, buscam aviventar isso dentro de cada ser humano. Então, essa é a poupança. E aí vem explicar 9 trilhões de dívida. Não tem como o país planejar qualquer economia. Por isso eles não falam nada nisso. Engraçado que o cavalo de batalha deles era a dívida pública. Só que em 2003 a dívida pública do Brasil era 486 bilhões de reais. Hoje ela está 9 trilhões. E o Brasil está falido, matando 53 mil pessoas por ano só nos corredores de extermínio do trânsito, onde deixa mais 135 mil aleijados e feridos por ano. Por quê? Não existe mais leito viário para o volume de tráfego. As rodovias que nós, na época do regime militar, projetávamos com leito viário de espaço entre veículos de 15% e um acostamento de 17% de vaga no movimento de rodagem, hoje não tem mais. Hoje congestionam, tanto nas vias urbanas quanto nas vias rodoviárias. E aí, os guardas de trânsito acabam sendo uma agressão para o povo, porque o povo já está sendo massacrado nas estradas. Aí não tem mais o que colocar guarda ali, porque os acidentes não é por imperícia, os acidentes não é por negligência, os acidentes por falta de leito viário. E a falta de leito viário vem também a má qualidade dos nossos veículos. Isso vai vir a público dentro de pouquinhos dias. Eu tenho uns engenheiros que estão levantando isso aí. As montadoras vão pular para cima, porque a indenização vai ser monstruosa. E aí, o povo fica morrendo desse jeito, ou seja, assassinado. Porque, como diz a sabedoria da história, que diferença há entre matar com uma espada e com um sistema de poder e uma forma de governo? A diferença é que matar com espada é menos cruel, o assassinato. Esta é a hecatombe de civilização do Brasil. E então, Deus assiste o homem pelo próprio homem. Ninguém vê Deus por aí, nem vê em lugar nenhum. A própria espiritualidade desencarnada não vê Deus. Pode ver todas as psicografias de todos os médiuns aí, de todo mundo no nosso Brasil. Nenhum diz que viu Deus. Todos eles falam em Deus como nós, encarnados aqui, falamos. Agora, na medida em que o conteúdo do universo passa de um sistema dimensional para o outro, a matéria fica mais leve. E o leito cósmico da galáxia fica, então, mais intenso. E aí, o sistema biológico dos planetas vivos é mais inteligência do que sentimento. Quanto menor for o invólucro biológico, mais expandida é a cabeça. E aí é que vem, você deixando Jesus falar que era Deus. Entre nós aqui que estamos no processo de gestação espiritual para um dia sermos deuses na eternidade, nós da multidimensionalidade viemos aqui com tarefas. Ou seja, estamos em toda a Via Láctea. Eu estou aqui. E desde que nasci estou em atividade.
De 69 para cá, ajudei a destruir a cortina de ferro, a Guerra Fria, a União Soviética, ajudei a conter o avanço do comunismo no mundo e fazer com que a humanidade que estava escravizada por aquela doença se livrasse dela, voltasse a um raciocínio mais claro. E aí, especificamente dentro do Brasil, sob o comando do saudoso general Golbery, fazia assessoria de inteligência ao gabinete da presidência da República, junto com outros. Nós éramos chamados os tecnocratas. Os políticos tinham pavor de nós. Eles nos responsabilizavam por todos. Por quê? Eles não sabiam nada, tudo burro. E aí não podia enfrentar o regime militar, porque o regime militar era inteligente. O regime militar tinha autoridade de cátedra, tinha conhecimento de causa e tinha domínio da vida civilizada. E era nós, os tecnocratas, que fazíamos isso. E eu, alienígena ali no meio. Então, o Golbery sempre dizia, me chamava de coisa. Eu não quero saber o que você é, de onde você vem, onde você vai, nem o que você, na verdade, faz. Eu quero que você seja fiel ao exército e fiel ao ideário da Revolução de 64. E era exatamente o que eu também queria, era isso. Aí, dentro da Revolução, o presidente Geisel me encarregou de fazer a abertura da imprensa. E quando eu arregalei os olhos para ele, me olhou assim e disse, ficou espantado. Eu disse, presidente, eu não sei como é que eu vou abrir a empresa, porque para mim está totalmente aberta. Eu disse, pois é, por causa disso mesmo que eu chamei você. E não disse mais nada, já me deu a mão para me sair. Depois aí, o presidente Figueiredo me encarregou de fazer, ele dizia naquele jeito simples dele, que era um gênio, mas era muito simples. Você tem de achar um jeito de dar uma base legal para a redemocratização. Não venha me dizer que o país está democratizado, porque eu sei que está, mas eles dizem que não está, não tem democracia. Então você vai encontrar uma base para nós fazer essa democracia que eles querem. Nós fazer essa redemocratização do país. Nós sabemos que é uma democracia de representação indireta, é a melhor e a mais adequada para o povo brasileiro. Mas eles aí não querem, então vamos fazer isso aí. E você está com a missão para isso. E os militares não admitiam que a gente dissesse que não era capaz de fazer. Principalmente na área de suprimento de inteligência do gabinete da presidência da República, eu ia dizer que era incapaz para uma tarefa do presidente, me mandava fuzilar na hora, no linguajar popular. Às vezes não faziam isso. Eu simplesmente me dispensava. E aí, eu meio desesperadão, fazer como? Uma legalização disso. Eu era convicto pela democracia de representação indireta. Eu sustentava isso nos foros internacionais, eu apresentava o Brasil com isso aí, sustentando isso. De repente eu ia dizer que tinha de redemocratizar o país. Mas aí encontrei o meu querido e saudoso amigo Dante de Oliveira, grande advogado, nós tínhamos alguns rolos na justiça juntos, encontrei na Câmara dos Deputados. E foi minha salvação. Junto fizemos daí. Foi ele que contra a saída. Uma emenda constitucional, rapaz. Mas eles não aprovam coisa nenhuma e não tem um quórum para isso. Não, mas vamos fazer. E fizemos a emenda Dante de Oliveira. Sabíamos que não ia ser aprovada. Mas tínhamos certeza que ela ia incendiar o Brasil contra o regime. E foi o que aconteceu. Naquele fervo, surgiu Afonso Camargo Neto, senador do Paraná, com as diretas já. E nós metemos fogo
Ou seja, metemos lenha na fogueira. Explodiu as diretas já. Quase todos nós, tecnocratas da inteligência, introduzimos ali para fazer a coisa pegar fogo. E o presidente Figueiredo ria. Palhaçada. Eu pensei que era a última missão. Porque quando ele nos chamou ali para dissolver as coisas, perguntou para nós o que cada um queria, eu não queria nada, porque a advocacia para mim era muito rentosa. E eu recebia dólar americano também, os militares todos sabiam disso. Então eu não queria nada. E os outros quase todos foram embora do Brasil. Aí quando eu fui, em 87, aí eu fui chamado para ajudar a escrever a Constituição do Brasil. Quando terminou a Constituição, o doutor Ulisses Guimarães, quando levantou ela, fazendo o gesto de Moisés, diz ele que era uma homenagem ao povo judeu, na minha pessoa, eu pensei que tinha acabado a tarefa. Aí fui cuidar da minha mulher. A gente viajou por aí, e um estava envolvido com o outro. Até moramos aqui em Curitiba, aqui em Brasília, o povo aqui que nos conhecia, fomos muito bem relacionados, porque ela tinha uma facilidade extraordinária de fazer relações, e era acadêmica de Direito ali no IESP. Aí os professores, as festinhas, tudo era no meu apartamento. Mas eu pensei que ia se encerrar com a Constituição. Principalmente quando o mundo começou a usar a nossa Constituição como livro didático em curso de doutorado. Eu pensei, produzimos uma Constituição razoável. Mas quando foi em 2004, fui chamado a Brasília para dar um jeito de fazer o Lula terminar o mandato dele, porque ele tinha caído na emboscada das velhas oligarquias do café, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que até a Revolução de 74, eles mandavam no país, botavam o governo, tiravam o governo, o Brasil caminhava pelas diretrizes deles. Só São Paulo, Rio de Janeiro crescia, e Minas ia na cola. Aí os militares deram um chega para lá neles. E aí eles encontraram no Lula o tempo de voltarem ao poder, com José Alencar, o empresário. E aí fizeram a dupla para darem um golpe no Lula e começarem, restaurarem a República do Café com José Alencar. E naquele tempo, os militares e eu mesmo achava que se fizesse um golpe desses, o Brasil ia desembocar numa guerra civil, como dizia o general Paulo Chaves. Sabemos como começa, mas não sabemos quando termina e de que forma vai restar o Brasil. Porque o Lula era o astro do populacho, era a curiosidade do mundo e tinha a chave do cofre. Como eu agora, por exemplo. Eu estou com a chave do cofre, não é a chave do cofre. Eu estou com a chave do ouro do Brasil. E só eu sei aonde que está. Ouro, diamante, alexandrita, diamante extraordinário. Só nas mãos do Sarney tem 5 tonéis de diamante. É o único endereço que eu dou, o resto não dou. Nós, na área internacional, nos negócios que eu faço, eu sou obrigado a colocar isso às claras, mas aqui no Brasil não. Então, com a chave do cofre, é que eu, quando sofri o golpe dos militares, eu não me encabulei. Simplesmente eu comprei o equipamento que eu preciso para
o socorro humanitário. Porque a nossa aeronáutica precisa dele, a marinha também, o exército, as forças armadas, estão sucateados. Corrupção ali dentro era só para enriquecer generais, enriquecer oficiais corruptos ali. A Imbel, tudo está quebrado, produzindo muniçãozinha ali que tem mais significado no militarismo contemporâneo. Então, para não haver problema aí de repente deflagrar uma guerra mundial aqui no Brasil, não tem nada externo aqui dentro. Socorro humanitário aqui é tudo com equipamento bélico brasileiro. E se eu aluguei mercenários aqui dentro para fazer os serviços terrestres e até aéreo mesmo, isso aí todos os países fazem. Os Estados Unidos é o que mais aluga mercenário para as guerras dele. Então está dentro dos padrões de guerra internacionais hoje. Então não tem nada fora da lei. Se eu precisar aviventar a memória dos generais que estão aí com Bolsonaro nesse golpe militar terrorista aí, com mísselzinho, nenhum país do mundo vai abrir o bico a não ser para aplaudir e saudar o acontecimento. Está tudo dentro da lei. Tudo às claras, dentro do Conselho de Segurança da ONU, dentro da OEA e dentro de todos os foros internacionais. Se eu não soubesse fazer isso, eu não era o chefe de Estado da quinta maior nação do planeta. Então, tem que ter consciência disso. E aí, na ordem do dia mesmo, diante de Deus, eu sou apenas um João Batista, preparando o caminho para as mulheres brasileiras na era da mulher. Então, as mulheres que quiserem ficar na história como as pioneiras no canteiro de obras de construção do edifício econômico do Brasil, que vai ser modelo para o mundo inteiro, adiram ao impeachment do Bolsonaro, que o significado mesmo dele é nós reconhecermos as mulheres intervencionistas brasileiras como as heroínas que recuperaram o país. E aí, então, eu já estou com o ato interventorial prontinho aí, criando o instrumento legal no Tesouro Nacional, onde elas vão ser chamadas a fazer o cadastro pessoal delas e vão receber cada uma R$500 mil. Esses R$500 mil não é Bolsa Família e não é gorjeta, não é esmola de governo, porque isso tudo vai se acabar na civilização brasileira. O brasileiro de agora por diante vai começar a ter vergonha de receber donativos, de receber esmola de qualquer tipo, de ser protegido. O brasileiro hoje vai ter orgulho de ser protetor da humanidade. Foi para isso que Deus nos selecionou. E então, como é a era da mulher, e parece que eu sou um João Batista nisso aí, até uma organização espiritualista de São Paulo foi que deu o título. E eu me considero confortável nisso aí. A era da mulher, eu como presidente constituinte do Brasil, estou lançando o edifício econômico do Brasil, com os alicerces dele, instalado pela mulher brasileira. A mulher brasileira vai receber do Tesouro Nacional R$500 mil para começar o negócio dela. E vai ter N negócios aí.
esse departamento que eu vou criar no Tesouro Nacional vai estar suprido de técnicos ali, não são só técnicos brasileiros. Nós temos aí gênios e mais gênios brasileiros que estão fugidos, ou seja, fugidos da miséria aqui do Brasil em universidades lá fora, mas todos eles vão voltar para o Brasil, porque aqui vai ter um espaço muito melhor e ganhos muito maior do que eles têm lá fora. E temos muitos aqui dentro que ainda estão escondidos. Mas são poucos. Eu também vou trazer técnicos de Israel, vou trazer técnicos da Alemanha, vou trazer técnicos da Itália, para nos ajudarem aqui. O canteiro de obra vai ser muito grande. E aí, então, a mulher vai fazer o cadastro dela lá, ela tem 500 mil reais para começar. E aí ela coloca, eu quero fazer esse negócio aqui, olha, eu quero montar uma clínica de beleza. Tá? Vai ter uma equipe lá que vai orientar ela na região dela que quer montar isso, se aquilo é viável, e se aquilo dá resultado, ou seja, benefício para a nação brasileira. Porque a civilização brasileira agora está alicerçada sobre as três leis básicas de Deus. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o teu próximo como a ti mesmo e sejas cultivador da terra. Então, dentro de um campo desses aí, do amor ao próximo, ou do cultivo da terra, esses técnicos, esses mestres vão estar orientando as nossas mulheres. Olha, aqui neste campo você tem tais negócios, neste aqui você tem tais negócios, que você vai progredir. Porque o negócio que a gente faz amando o semelhante, aquele negócio não tem como quebrar. Ele só vai para frente. Porque daí o empresário trabalha com a matemática apenas de duas operações, soma e multiplicação. A cada amigo, ele busca mais um amigo. A cada abertura de mercado, ele busca mais uma abertura de mercado. Isso quer dizer mais produção. E quer dizer mais emprego que ele oferece. Isso é coisa lógica de economia. Mas para saber disso, preciso ser economista. E nós não temos aqui esse que o Bolsonaro arrumou aí. Tremendo, um analfabeto, um bolha. Pelo que ele já apresentou aí. Capacho de ladrão. Então nós vamos trazer esses profissionais. E aí, as mulheres primeiras na fila vão ser as impeachmentistas, como o pessoal aqui está dizendo para mim, as impeachmentistas do Bolsonaro. Aí, nas redes, aqui, é claro que isso eles vão trazer tudo para minha mão, parece que tem 3 organizações já cuidando disso aí. Aí vai vir para minha mão, e daí eu vou organizar no Tesouro Nacional, ali todas elas vão receber daí, em todas as delegacias da Receita Federal, esses organismos vão estar montados lá, para elas fazerem os cadastros delas e tal. E os cadastros daí vêm, porque essa equipe de técnica vai ficar no Departamento de Inteligência da Presidência da República. Esse vai ser o departamento de maior volume de técnicos do governo. Então, vai vir ali, e daí esses técnicos vão analisar o projeto dela, se naquele projeto que ela quer está saturado, não tem jeito dela exercer essas 2 leis aí, ame o próximo como a ti mesmo, seja cultivador da terra. Então, não tem ali, na região dela, não dá mais, aí eles vão indicar outro negócio. Mas, para esse outro negócio, o dinheiro vai estar à disposição dela. Ela não precisa devolver isso aí, porque isso aí é o lastro de emissão do Tesouro. Eu posso dizer isso agora porque eles não sabem como é que isso funciona. Eu conversei já com todos os técnicos ali do Tesouro Nacional, eles nem sabiam que isso aí existia no mundo. É a coisa mais velha que tem, já desde Salomão, lá na antiguidade já fazia essas coisas. Eles não sabem. E aí eles falam que nós judeus dominamos o mundo. Não é. Eles que são burros. E agora tem um brasileiro judeu na presidência da República. E os judeus foram escolhidos por Deus, não foi para dominar o mundo.
Não foi para estender impérios, é tanto que hoje não existe notícia dos judeus um dia ter fomentado qualquer ideologia imperialista no mundo. O judeu foi escolhido para ser servidor da humanidade. Por isso ele recebeu diretamente de Deus todas as leis básicas do progresso para a qualidade de vida. Recebeu os alicerces para a construção da fé. Porque a pessoa que vive sem a esperança da imortalidade é um ser muito infeliz e que não tem espaço no seio da procriação humana. O primeiro requisito para o ser humano é ele ter uma esperança de vida eterna. E nisso está implicitamente a esperança em Deus. Esse é o princípio do judaísmo. E eu, como brasileiro judeu, tenho o dever agora, com a convicção que tenho de que o Brasil é a terra da promissão, ser o melhor dos servidores brasileiros judeus que a minha querida nação brasileira teve até agora. Daqui para frente eu quero que eu seja superado de governo para governo. Mas que eu seja o primeiro nessa dinastia. E aí começa então o edifício econômico do Brasil com uma injeção de base de emissão autorizado, porque eles ficam tudo doido ouvindo isso. Bem, tá louco. E por isso eu estou apaixonado por esse meu pessoal da Foz do Iguaçu lá, que criou esse grupo lá. Só os loucos sabem. E é uma pastora. E a pastora muito certa no Evangelho, que Cristo disse que a sabedoria de Deus para os humanos é loucura. E aí Paulo diz que sabemos quando estamos no caminho de adoração de Deus, quando nos chamam de doidos. E o próprio Voltaire, um grande pesquisador, sociólogo, disse que a civilização é obra de doidos, porque só os doidos empreendem aquilo que eles sabem que não vão inaugurar. E civilização é isso. Quem empreende ela sabe que é um processo de gerações e que vai se aperfeiçoando, ficando cada vez melhor. Então, só doido faz isso. E por isso me apaixonei aqui pelo meu pessoal lá da Foz. Deus te abençoe, pastora Celina. Você é uma iluminada dentro dos evangelhos. E aí, a Cecília, a Mércia, diz que já tem mais de 500 mulheres aí no impeachment. Pode aumentar. Só eleitor, nas estatísticas, são 5.800.000 mulheres mais do que homens no Brasil. Inclusive, no colégio eleitoral, tem mais mulheres do que homens. Então, não tenham medo, vocês são a massa que a natureza preservou para este momento. É a era da mulher. E como diz o pessoal de São Paulo, eu sou João Batista preparando o vosso caminho. A intervenção nada mais do que é isso. Uma civilização nova que vai ser empreendida pela mulher. E isso também não é imaginação. As universidades mais respeitáveis do mundo já fizeram um levantamento aí. As 5 pessoas mais ricas do planeta são mulheres. As 4 pessoas mais poderosas também. E aí, num levantamento empresarial, os maiores executivos do planeta, das grandes empresas todas, são mulheres já. E os cargos de relevância na iniciativa privada
estão sendo tomados por mulheres. E aí vem o fenômeno dos casamentos não duráveis. Não é que a mulher se tornou liberal, não. A mulher é um ser feito pela natureza dependente de proteção. E a proteção da mulher é o homem que nasce do ventre dela. Mas é o processo psíquico-espiritual pelo qual a humanidade está passando agora, nessa expansão de tamanho do planeta Terra. Completou o tamanho de massa e agora está fazendo a expansão de leito cósmico, porque a Via Láctea, como eu falei no outro vídeo, está na reta final da tridimensionalidade para a multidimensionalidade. E a Terra, como planeta bebê, está apressada nisso aí, para não ficar para trás. Ou então não atrasar o processo. E as mulheres, então, estão vindo aí. Quer dizer, era um absurdo do ponto de vista racional. A mulher ser a deusa da criação, como fonte da vida, e ela ser proprietária do homem. Isso era ilógico, era incoerente. A natureza agora corrigiu a incoerência. A mulher é a fonte da vida e é a regente dela. E o homem passou ao seu papel de protetor. Então vai ser o protetor da família, o protetor da sociedade, o protetor da nação. Mas quem vai gerir a família, quem vai gerir a sociedade, quem vai gerir a nação vão ser as mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Que elas já estão aí praticamente, se a imprensa descobrisse que isso aí seria um filão de mídia, as mulheres já estavam aí lançadas e o homem já estava desesperado. E por isso nós temos de ter muito cuidado, porque o homem, como ser dependente, e essa criminalidade contra as mulheres aí, é tudo fenômeno da situação que nós estamos vivendo. Isso tudo vai se ajustar. Mas no momento agora nós temos de ser rigorosos nisso aí. Nós temos de ter mecanismos de contenção do desespero psíquico dos homens. Que o homem é um ser dependente. A mulher chora um dia, chora 2 dias na separação e depois esquece. O homem não, o homem chora a vida inteira. O homem nunca esquece, casa 10, 15 vezes. Eu nunca esqueço de nenhum dos casamentos. Eu casei 3 vezes e eu sou apaixonado pelas minhas 3 esposas. 2 mães das minhas filhas, verdadeiras deusas. Me orgulham demais. Minhas netas, meus bisnetos, tudo. E eu não sou diferente de nenhum outro lado. Todos são assim. Nós somos dependentes da mulher. E eu não estava aqui com esse arrompante se eu não tivesse grandes mulheres atrás de mim. Como diz a sabedoria da humanidade. Por trás dos grandes homens existem as grandes mulheres. Eu tenho uma grande esposa, a primeira. E ao redor dela, grandes mulheres comigo, acreditando no que nós todos acreditamos, que o Brasil é terra de Deus e que a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo, mas Deus envia apenas algumas para construir. E nós somos essas. E agora são as mulheres tomando conta do tempo dela. E as mulheres despontaram agora na intervenção constituinte no processo histórico com o impeachment do Bolsonaro. Talvez elas tivessem só a intenção de impeachment ele. Mas eu não podia perder essa oportunidade. As mulheres emergindo por conta delas. Eu, o João Batista delas, não podia. Eu tinha de acolhê-las. E foi exatamente depois que eu anunciei o nosso programa econômico para o Brasil, com as mulheres fazendo a base do edifício social. E aí, por que as mulheres não precisam devolver esse dinheiro para a União?
Porque esse dinheiro não é produção de impostos, não é produção da economia aí, não. Não é recolhimento, coisa nenhuma. Esse dinheiro é do lastro de conversão do ouro, que vai ser o nome da nova moeda brasileira. E aí, estando no edifício econômico, o lastro ouro não diminui. Apenas eu vou emitir essa quantidade de ouro para as mulheres entrarem no canteiro de obras de construção desse edifício econômico. Mas, além do lastro ouro de emissão, eu tenho mais 3 lastros. Isso eu não vou contar agora. De jeito nenhum vou entregar ouro para o bandido. Mas esses 3 lastros de suporte aí, isso aí fui eu com o engenheiro de finanças de fora aí. Tem até 2 japoneses junto, um chinês, um engenheiro de finanças extraordinário, um alemão e outros judeus. Então, vai ser dinheiro à beça, como diz o alemão, aqui no Brasil. E aí nós temos um programa, então, de expansão econômica em toda a América Latina. Como a nossa civilização tem o amor ao próximo, aí nós temos de começar a amar os nossos vizinhos da América Latina também. Não com organizações comunistas aí, não. Nós vamos entrar com planejamento econômico para tudo nós ficar rico na América Latina. O dinheiro, além de o dinheiro brasileiro ser o ouro, nós vamos ter todos os dinheiros líquidos do mundo transferido para guarda no Brasil, onde eles vão ficar seguros. E aí esse dinheiro nós vamos ter de distribuir ele na economia mundial. Então nós vamos oferecer a nossa expansão econômica, primeiro para a América Latina, depois vamos para a África. Quer dizer, encerrado na América Latina aqui, e o nosso próximo passo é a África daí. Sem nenhum conceito de imperialismo, sem nenhuma conotação de imperialismo. Não. Vamos ter as forças armadas mais equipadas do mundo, porque a espécie humana é briguenta, é inconfiável. E nós vamos ser a mega potência econômica do mundo. Então nós temos de ter esse equipamento. Mas não para brigar com ninguém, apenas para a segurança planetária da humanidade. Porque na medida que nós vamos ajudando os nossos irmãos de outros países a ficarem ricos junto conosco, nós também vamos assumindo responsabilidades pela segurança deles. Então nós não temos a intenção de militarismo para conquista. O nosso militarismo é absolutamente necessário de segurança planetária. E as mulheres, então, é a primeira turma que eu estou convocando para o canteiro de obras de construção do edifício econômico do Brasil. Cada uma com 500 mil reais para começar o seu negócio. Não um negocinho imaginado por ela, mas um negócio que vai ter amparo pelo Tesouro Nacional. E o cadastro começa com o impeachment do Bolsonaro. Deus vos ilumine e vos guarde a todos.